olha, eu encontro... Tá rolando? Tá rolando? Então vambora. Tem que abrir. Olha o Cristo Redentor, ó. Zé Celso não faz nada sem uma pagelança. Olha, Cristo Aliás, Redentor. eu te chamo de pajé do excesso. Esse Cristo Redentor, braços Você não abertos. fica chateado com esse tipo de Eu adoro. Porque é de coração, Zé Celso. Não quero mostrar marcas desse vinho. Eu não deixo... Não sei se ele tá bom. Eu não paro de repetir que eu considero um privilégio ser contemporâneo seu. Eu, idem. Idem, eu quero te ser perguntar... um contemporâneo da vossa nobreza. Ai, meu Deus do céu. Você é uma das pessoas mais nobres que eu já conheci em minha vida. Evoé Baco. E para que a fonte não seque, bate aqui. Para que a fonte não seque, Eu tenho que olhar no olho, não tem que olhar no olho também, senão a gente não fode mais. Olha aqui. Não entre nós, né? Mas não, tudo bem. Foi entre nós também um dia. Não deixa a marca no corpo, Qual é o problema? não deixa nem não. Só lavar que passa. É assim, eu penso, quando eu vejo o teu espetáculo, as tuas últimas tendências, porque você já tem uma tendência naturalista, eu acho. Pelo menos quando a gente estava fazendo aquele Macedo que não deu certo, que também ninguém tinha nenhum entusiasmo. Você lembra? Torre em concurso? Yes, Adorava aquela peça, maravilhosa, sei lá, mas você se internou, não sei aonde, trouxe um calhamaço de livro desse tamanho para se proteger? Sim, senhor. Você trouxe um calhamaço do tamanho, eu me lembro, eu estava sentado numa mesa ali. Não, mas eu não sei por que não fizemos aquela peça. Eu amo aquela peça. Não, vocês aí mudaram para Pequenos Burgueses. Deu uma guinada, porque você entrou numa onda de fazer grandes obras e tal. Não. Então, eu falei naturalista. Não, mas é o seguinte, é que eu tinha medo de fazer grandes obras. Eu podia, se eu quisesse fazer umas grandes obras, eu teria feito o Tchekov. Eu escolhi o Gorky, que era um autor menor, e que eu tinha teria mais domínio. Mas o negócio era mais pela experiência de interpretação. Mas eu sei que que havia uma discussão sobre casting e você dizia assim, não, tem que ser um ator naturalista, fazer o centro dramático, que foi o Eugênio Kuzin, que pelo menos ele era o... Não, Stanislavskiano, não tem naturalista. Mas ele não era, eu acho que... Ele era brechtiano. Exatamente. Tanto que ele não participava de laboratório, Celso. Improvisos não, Celso. Tu te lembra? A gente dizia, hoje não tem ensaio, coisa, não precisa vir, não. E a gente fazia aqueles improvisos malucos, ficava todo mundo doido. Célia Helena quebrava coisas todas. Isso tem valor zero. Até uma negra pode fazer isto, quebrar uma mesa com um murro. Ele não admitia improvisação. Mas ele era contemporâneo de Stanislavski. Não, mas contemporâneo conhecia profundamente o método, mas ele tinha um método muito mais próximo do que ele escreveu depois. Do que de Stanislavski. Inspirado no Fausto. E eu também, eu participei dessa inspiração dele, que eu era meio parecido com o Fausto, sem conhecê-lo, inclusive. E eu me lembro que ele deu o nome de um método da ação inconsciente. Ele tinha um estúdio, uma coisa maravilhosa que acho. Os atores. Um brinde ao Eugênio Kuzin. Ele tinha um estúdio aqui com atores profissionais de todos os teatros que vinham fazer as cenas que tinham dificuldade. E improvisavam e todo mundo palpitava. Ele dava consultoria? Não, era o Actor Studio aqui que tinha aqui, mais ou menos. Ele teve na Arena eu me lembro que tinha uma plateia, né? Aquele primeiro teatro, uma rampa. Não, eram duas plateias. E então, aquilo lotava de atores profissionais que tinham dificuldades, vinha apresentar uma cena e ele trabalhava com todos e com todo mundo a cena. Ele fazia o que o Stanislavski fazia, que depois o Actor Studio, na boa fase, fez. Hoje é uma bosta aquele programa que o ator fica falando dele. Aquilo não é, mas aquilo é mercado. E eu, uma vez há pouco tempo, o ano passado, eu fiz uma conferência para o Vadim, que ele queria que eu fizesse papel do curso. Eu fiz e eu consegui fazer uma sessão de psicanálise teatral, sei lá, essa psicodrama teatral, como se fazia nos anos 60, ninguém, né? Como se fazia nos anos... E foi uma maravilha em torno da gaivota. Eu adorei fazer aquilo. Eu retornei a um tipo de trabalho que eu fazia, um trabalho de interpretação, quebrar os clichês, que era muito bonito. Eu percebia que você se interessava muito pelo ator, pelo indivíduo ator. Me interessa muito ainda. E eu estou retornando. Eu acho que você deu uma guinada. Não, Zé Celso, a gente se contradiz permanentemente, claro, né? Que já ninguém é burro. Mas né? eu estou retornando. Mas observe o seguinte, eu sempre fui mais ou menos paralelo contigo, às vezes nós nos juntamos, às vezes nós nos separamos, mas... A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer, mas briga pensando a gente que adora. Bem, é o seguinte,
Eu acho que foi uma virada na Roda Viva. Trabalho sob encomenda. Hoje eu falei com o Chico Sá, ele disse assim, eu só produzo por encomenda. Foi uma loucura. A minha musa é encomenda. Eu aceitei fazer Roda Viva porque eu precisava de dinheiro, que eu tinha sido convidado para ir para Cuba, para uma série de lugares, para Berlim e tal. Mas, de repente, com aquele teste que aconteceu, mudou tudo. E a peça era quase um pretexto do Não, Chico, o que aconteceu? Né? Não, a peça é boa. Eu sei, eu estou dizendo, mas não era muito alentada. A peça. Ela lida corrida. Deveria ter ela, de repente, 1h30. A gente fez o Chico. De repente, ela pegou o espírito do tempo e o corpo do tempo. Veio aquela invasão de aquele couro maluco que era o que estava na Rua de 68. Ficamos com Mas todos. eu acho que você se apaixonou nesse momento pelo couro. Totalmente. Eu tenho a impressão que você se apaixonou. Sabe o que aconteceu? Houve uma coisa instintiva que eu não sabia, não conhecia Dionísio, não conhecia Bacana, não conhecia nada disso. Foi uma coisa de... Depois a Camila Palha me fez entender. Houve nos anos 60, e aqui no Brasil, antes de qualquer lugar do mundo, tem impressão, um retorno ao paganismo. E veio o couro báquico. E eu só fui saber o que era isso depois, quando fui fazer as bacanças. Mas quando fazia Roda Viva, foi inconsciente. A gente montou aquilo em 15 dias. Foi uma Roda Viva, bro. A gente montou em 15 dias aquela peça. É, a Roda Viva. Com aquela produção em cima. Lá. É. E a música eu não adoro. Eu tinha 3 ou 4 palavras. Não, nada, você arrasava. Não, mas aí... Ele fazia o papel do amigo do Chico, que era o Mané. Sim, mas eu falava assim, era um alter ego do Chico que esculhambava o Chico. Aí ele tinha o direito de fazer tudo. Aí ele fazia uns improvisos absurdos. Esculhambava comigo, com qualquer pessoa. Depois a Rússia foi produtora aqui. Não reclamava nada, eu adorava aquilo. Eu adorava aquilo. Nossa, mas ele dizia horrores no improviso dele. Ele fazia meia hora de improviso, que era um dos grandes lances. Era o grande protagonista de Roda Viva, na realidade. Era o grande Sileno. O grande Sileno. Já era muito jovem ainda, mas você já tinha a sabedoria ancestral do Sileno, né? Do bêbado, do Baco, né? Então tinha também os protagonistas, tinha a Marieta Severo, que era linda, tinha o Heleno Prestes, que era bonito, que foi escolhido entre outros atores da Globo, mais pela beleza, porque não era um grande ator, né? Tinha o Antônio Pedro, Flávio Santiago, maravilhoso, mas a estrela era o couro. Sabe que a Renata Sorrah era a namorada do Robertão, que fazia me lembro. E ela ficava quietinha, vendo o espetáculo todos os dias. A noiva do Robertão, Roberto Bonfim. Me lembro. Que operava um refletor solto. Chamava Porra Louca. Hoje se chama Pimbim. Tem muitos aqui. Pimbim? Pimbim. Tem muitos aqui, a gente usa, mas naquele tempo era Porra Louca, porque ele podia pegar pelo espaço todo. Mas você sabe que não tem uma foto quase da peça do couro, porque o público ficava fotografando, os fotógrafos ficavam fotografando no palco. Eles estavam tão condicionados que eles não sacavam que a ação se passava. O couro envolvia o público. No espaço inteiro. Era um teatro, o Teatro Princesa Isabel. Que era um teatro que tinha, lembra? Tinha uns caras vestidos de império, uns negros assim vestidos de era bagaceira pra caralho. Mas o Flávio Império, putz, que maravilha, ele fez um cenário que envolvia todo o espaço, telões de projeção, o espaço físico do prédio. E o palco virava uma telinha de televisão. Tinha, inclusive, um mezanino que o Flávio usou como palco. E o figurino? E tinha uma rampa que vinha do palco para a plateia, porque o Flávio era muito inteligente e tinha uma influência silenciosa. E todo diretor que ele trabalhou como cenógrafo, ele, de certa maneira, ele induziu a certos caminhos. Claro, e não só como cenógrafo, como figurinista. Eu acho. Não, diretor de arte. O maior figurinista, porque ele terminava até costurando com as mãos. A roupa, por exemplo, a roupa de Menino Jesus de Praga que ele fez para o ídolo da velha guarda, e ele trabalhava na produção com a Dulce Maia, no Volks. Era o mesmo Volks que a Dulce Maia assaltava os bancos e fazia a produção da peça. Então, nessa circunstância, em 15 dias, aquele foi um milagre dos anos 60. Quer dizer, o paganismo subiu ao palco e fez uma revolução. Lembra que a classe teatral ficou com horror, porque era um puta sucesso. E as outras companhias, tanto no Vale na Cara era sucesso, que da Vila era foi sucesso. 66, e as peças caretas não faziam sucesso. Até que, quando houve o ataque, a classe teatral mesmo ficou aliviada. Foi aqui em São Paulo. Mas chegou Cacilda. Mas foi em 68 o ataque. Chegou a Cacilda e disse: todos os teatros são meus teatros. Assumiu totalmente a defesa de Roda Viva. Agora, o ataque
que não quer dizer mais nada. Não, foi um grupo CCC, paramilitar, tinha inclusive um tenente que o Gustavo Coca-Cola, cocaína e cu doce. Sei lá, desapareceu. Mas a peça ficou mais conhecida por essa porra de ataque do que pela grandeza dela. Que foi esse retorno ao paganismo e ao começo do teatro dionisíaco. Bem, mas eu falo no teu percurso, por exemplo, eu tenho a impressão que... Você foi até o Rio Grande do Sul, não foi? Você foi? Não, eu fui até a porrada que teve lá. Teve a porrada lá. Sim, teve porrada no hotel lá. No hotel. E é o seguinte, e acabou. Eu fui até o fim. Quando não o pessoal voltou, aí foi proibido. Não, você sabe, depois eu fiz uma leitura muito linda no teatro da... Você fez uma leitura? Fiz aqui no teatro. Veio só você e o PP. Não veio ninguém fazer, mas foi ótimo. Não veio? Não. Mas o que eu quis aqui dizer foi que eu acho que foi um momento crucial da tua existência. Jura, linda. Ela fez a coreografia. Mulher, junto com o Klaus. E depois trabalhou outras vezes junto contigo. Não, naquele tempo ela era muito amiga do Klaus, mas o Klaus pode ter trocado ideias com ela. Mas efetivamente foi ela que fez. E ela trabalhou em outros espetáculos junto contigo. Acho que Andorra, Chama da Cidade, foi a Dora, ela é linda. Uma das mulheres mais lindas. Ela está dando aula aqui na USP. Zé, mas então, eu disse assim, naquele momento eu acho que foi um momento crucial em que você descobriu também o coletivo no palco. Nós fomos nós, foi uma coisa inconsciente, realmente. Eu juro que eu não tinha consciência. Mas você passou a se dedicar a isso. Eu passei a me dedicar a isso. Os espetáculos que eu vejo hoje. Aí eu não queria saber de peça sem coro. Eu não queria, porque eu achava lindo aquela relação de coro e protagonista. Tanto que aquilo foi proibido, né? Depois foi proibido nada, foi massacrado por porrada. Não, foi proibido na Mão Grande. Na Mão Grande. Eu fiquei um tempo em Porto Alegre na casa da minha mãe. Quando eu voltei, tinha um cara muito simpático no ônibus, eu voltei de ônibus, e que dizia assim: tu viu aqueles caras lá de São Paulo vieram aqui esculhambar os gaúchos? A gente bateu o brinde deles, para eles aprenderem que aqui é terra. E eu quietinho, um cara simpático. Puseram no ônibus e voltou todo mundo ferido. O Samuca, aquele grande ator. Elizabeth Gasper. Elizabeth Gasper. Foi Marília Pera e Elizabeth Gasper, né? Elizabeth Gasper. Foi Heleno Prestes, Rodrigo Santiago e Paulo Augusto. Foi quem substituiu, que quis viajar. Elizabeth Gasper, que era há muitos séculos a rival da Norma Bengel naquele... No Carlos Machado. No Carlos Machado, exatamente. Mas aí eu fiz o Galileu Galilei em seguir, também em 15 dias. E chamei o pessoal do coro, do Roda Viva, para fazer. Mas aí a censura não deixava o coro olhar para o público. E a gente cresceu com uma grade aqui na frente. Mas quando a gente tinha oportunidade, a gente liberava o geral e ia todo mundo fazer improvisação. Aí vinha a censura, todo mundo tinha que passar pela Polícia Federal. Tal. Aí foi correndo o Brasil assim, hora abrindo o espetáculo, hora tendo que fechar. Né? E também houve muito ciúme dos atores protagonistas em relação ao poder do coro. Né? Até hoje ser uma coisa... Até hoje tem ninguém que reclama. Até na leitura do Homem e o Cavalo, isso foi... Então você fez, claro. Você lembra? Ficou Mas lindo. foi um período teu que você não estava se importando muito com o resultado final. Você escolhia certas coisas, principalmente o Oswald, e a gente fazia de primeira. Que você foi um período seu de incubamento, sei lá o quê, para chegar nessa... Uma coisa que eu tinha pensado outro dia, pensando em ti, é o seguinte: uma vez eu vi alguém, ou então tem uma dessas coisas de cagagoma e tal, que diz assim: não existe cultura do calor, só existe cultura do frio. Não existe revolução do calor, existe revolução do frio. E eu pensei assim, mas não existe nenhuma civilização tropical. Você acha que é possível que o Brasil fosse, apesar dessa tendência à globalização, que eu não sei exatamente o que é, eu acho que é uma questão de comunicação. Você acha que é possível que o Brasil se funde aqui uma civilização tropical? Já está. E já é dominante. Já é cultura dominante. Nós Por exemplo, qual é a cultura dominante? É a cultura africana. Qual é? É o beat. É o rock, é o samba, é o hip hop, é dominante. É a síncope. É a síncope. É o ditirambo. É o ditirambo, é Dionísio, E no mundo inteiro, nesse momento, há uma curiosidade enorme por Oswald de Andrade. Nós fizemos há 2 anos atrás, o ano passado, retrasado, um EIA, Congresso Internacional de Antropofagia. Veja nos Estados Unidos, da Argentina, de Portugal, etc. Hoje, o Oswald de Andrade está sendo redescoberto no mundo. Em 2008 a gente vai fazer um encontro internacional em Paris, na Porta de la Villette. Zé, mas
Porque a grande cultura, inclusive de mestiçagem, nesse mundo É. racista, nesse mundo tudo separado, nesse mundo de guerra, de terrorismo, de religião, de fundamentalismo, a cultura brasileira foi a primeira cultura. Oswald de Andrade disse assim, 28, eu não sou mais moderno, eu sou pós-moderno, eu sou antropófago. Foi a primeira cultura que começou a fazer a devoração da cultura ocidental, da oriental, a mistura de tudo. E hoje em dia essa cultura tende a ser a grande cultura do mundo, a cultura que vai levar exatamente a libertação desse apocalipse que a gente está vivendo agora, nesse mês de verão. Essas Mas olha aqui, essa porra toda. os islamitas têm o Corão. Quem? Os islamitas. Não só o Corão. Os hebreus sabe têm a Bíblia. Não, sabe que eles E têm? nós Eles temos têm que ler. Eles têm o sufismo, que é Não, o muito- sufi já é uma maneira de pensar. Não, a gente Já é uma maneira de pensar. É uma Eu sou sufi. prática do Eu sou corpo, sufi. do coração, do amor, da sexualidade, do vinho. Quer dizer, os muçulmanos não têm só o islamismo, como também o Ocidente não tem só Tá bem, mas eu estou o dizendo, islamismo. mas eles têm um livro. Tem Os um hebreus livro. têm um livro, a Bíblia. Claro. E Uma Civilização Tropical. É o livro que você encontrou? Você livro? botou em cena? Qual é o livro? Sabe qual Sertão é? Euclides da Cunha? Seria o Sertões de Euclides da Cunha, mas é mais que isso. Você dá essa estatura? Eu acho que é o Oswald de Andrade, que é o não livro também, que é aquele livro que não fica resumido nele. Aquele livro, ele faz um poeminha desse tamanho, mas ele extravasa a página. Pau Brasil. Ele entra em tudo, Pau Brasil, ele entra em tudo. E o Oswald de Andrade é a maior influência que eu recebi na minha vida, né? Depois que eu fiz o Rei da Vela, quer dizer, esse teatro é oswaldiano, porque é tropical aqui, é aberto. Mas pra luz. tá, eu vi o Rio da Vela tudo. e eu me lembro que tinha o monólogo do Joãozinho, que você já estava liberado pelo monólogo do Mané. Você já estava, sabe? Foi antes, mas você depois, completou. Foi a primeira mulher que desceu. Retomamos uma Foi coisa. a Liana Porque Val. é o seguinte, claro, mas retomamos uma prática que era o teatro de revista, que era renegado pelo TBC. Quer dizer, retomamos aquela prática das atrizes descerem a cena e paquerarem o público e venderem fotografias. Não, é o meu pichoxó, tinha Pichoxó, o meu claro. passarinho que era o meu pichoxó. Porque havia um corte em relação Não, à o seu cultura pichoxó, anterior. tinha uns... E chegou o Oswald de Andrade e falou, não tem negócio de Anchieta. A história do Brasil começou quando os bispos comeram o bispo Sardinha. Quando os índios caetés, a tribo do Lula é um antropófago de Caeté, só que ele não sabe disso ainda. Eu mandei uma carta para ele, disse, Lula, você é um antropófago, dê a mordida nessa porra. Você já se descobriu operário da ABC, já se descobriu pernambucano, que ele também demorou para se descobrir pernambucano, aceitou. Agora falta você descobrir que você é caetê, que você é antropófago e que essa cultura é a cultura mais forte do mundo, porque ela toca no tabu mais forte, que é a devoração da carne humana, que deve ser deliciosa. Eu, por exemplo, adoraria que minha carne, Criancinha, que a minha gente carne já está meio fosse amado. virasse um pecadinho. E que ficasse assim, então os passarinhos comiam, se as pessoas quisessem comer, também comiam. Não, eu não quero aí tem que cinza, cozinhar o galo. hindu, eu não quero nada, eu quero dar meu corpo, assim, para ser devorado por quem tiver coragem. Se ele morrer podre, tudo bem, aí ele vai Não, ser mas sempre vai enterrado, ter ele uns pro urubus inferno. aí que vão... Tá. que vai- já não tem Eu ninguém sou, mais que é. olha, depois desse encontro de antropofagia, que veio uma americana maravilhosa, que estudou a última tribo dos antropófagos no Amazonas, mas lá surgiu em 68, quando ressurgia a antropofagia aqui no sul, com o Tropicália. Mas com lá essa nos Estados coisa Unidos teve canibalismo? Teve, no mundo inteiro teve. Não, mas ela veio estudar aqui no Brasil, Beth. Ela veio estudar os últimos antropófagos do Amazonas. Porque tem E ela gravuras conta do- de uma maneira tão bonita, dizendo que a gente falava para ela, como é que eu vou deixar meu filho ir para a terra? Eu adoro meu filho, eu tenho que comer meu filho tem que ficar em mim. E comia o mesmo cadáver podre, e sofria porque a carne estava podre, mas comia porque era tamanha paixão pela carne. O aleitamento é uma espécie de antropofagia. É. De carne, ou se é. A comunhão é uma antropofagia. Imagina, você come... Isso é o meu corpo, meu sangue. Isso é sangue, que É, é o Tem até aquelas lendas de que o cara mastiga E era o mal, maior seu sangue. tabu que existe. A partir que os jesuítas chegaram aqui, o maior tabu era Maior que o incesto? o antropofagia, era o maior de todos. Tanto que se você toca nesse tabu, você toca em todos. Aí se você toca em todos, como diz Oswald de Andrade, todos têm que virar totem. Mas é o seguinte, eu me alimentava do tabu, por exemplo, eu fazia um jogo com a censura, que só o fato de eu estar desafiando a censura, aquilo já era um fato dramático. Entende? Já estabelecia um Esse patos. programa teu
esse programa tocou todos os tabus e ele é um sucesso. Porque realmente a rejeição, enfim, a repressão do instinto é o grande problema de toda essa guerra, de todo esse terrorismo, de todo esse racismo, de toda a destruição do planeta. Quer dizer, é o medo de reconhecer a sua humanidade no que ela tem no que ela tem aqui, nessa parte, no corpo inteiro, né? Separar o cérebro do resto do corpo. Quer dizer, essa decapitação que a cultura ocidental, que a igreja faz, que os muçulmanos fazem, que todo mundo monoteísmo faz. O cérebro é uma víscera do corpo. E o cérebro está aqui, no pé, está no pau, está no cu, está em tudo, né? E a carne humana, a carne dos animais, é uma coisa maravilhosa, a carne dos vegetais, a carne da pedra, pedra. Tudo isso tem que ser consagrado, devorado. A gente pegou uma cultura prometaica que isso. Mas a gente separava. Tinha que fazer. Não, eu sou homem, você é bicho, você é vegetal, você é mineral. Não há nada. Zé, mas a gente, eu acho que para comer a gente precisava cozinhar um galo, porque, hein? Fazer um cozido daqueles que ficaram 2 ou 3 dias cozinhando. E temperar bem. Claro, eu tenho o aspecto metafórico da antropofagia que todo mundo concorda inteiramente. Mas tem o aspecto ninguém está correndo perigo. Real, cara. Que deve ser senão não tem graça. Aliás, a trepada é muito ligada à antropofagia, à devoração. Tanto que você fala, comer uma pessoa. É comer e ser comido. É uma devoração. O sexo é muito ligado à devoração. Inclusive há certos momentos assim, se você come comer alguém, você morde, você tem desejo de ter o outro em si. E é uma filosofia profundíssima. Oswaldo de Andrade morrendo, foi convidado para um festival de intelectuais, ele escreveu os garranchos, por favor, estudem a antropofagia, é uma visão de mundo muito sofisticada, muito importante, é preciso ser estudada, não comiam por fome, comiam ritualmente. Havia eram símbolos, por exemplo, o cérebro, o coração e os colhões, né? Pavio. Eram os culhões, o cérebro e o coração. Os culhões eram a virilidade, o coração eram as virtudes e o cérebro a inteligência, né? Então, quer dizer, o homem comia símbolos, porém, todos esses por exemplo, têm proteína. Se eu te comia, se eu te nutria, eu ficava com você dentro de mim. Aí se vinha um inimigo... Você absorvia essas virtudes. Um cara de você e me comia... Eu também ficava dentro dele. Era cumulativo. Então havia uma comunhão da espécie. Sim, era cumulativo, né? Então, quer dizer, você é uma coisa mais democrática que existe na antropofagia. Eu estou estudando cada vez mais, eu estou apaixonado pela antropofagia. E o mundo inteiro está se apaixonando também. Porque nós temos que retornar ao índio, cara. É um eterno retorno. Tem sueco índio, tem brasileiro índio. A nossa origem. O João Baldo no Brasil bateu o caboclo Sinic, que era holandês. Que era o caboclo, o carioca lá, que era antropófago. Ele gostava mais da carne dos holandeses, que era mais tenrinha, mais maciazinha, do que aqueles jesuítas meio azedos, entende? Então ele gostava dos holandeses, que eram mais branquinhos. Então, e como a família foi aumentando, então ele precisava de mais gente. Então ele dava uma bordoada numa, não muito forte, para não matar, só alombrar o cara. E então amarrava 2, trazia 2, comia um e deixava o outro amarradinho, engordando. E a filha dele sentava no pau do cara e ficava conversando, tomando água. E eles davam as mulheres, davam tudo, tinha tudo um ritual maravilhoso, que tem que ser muito estudado. Zé Celso, você tem muito espaço nessa emissora. Aqui o nosso tempo terminou. Acabou, já! Mas é muito... Mas o que eu quero dizer é que você tem espaço para continuar esse assunto da PRT, porque os caras te dão espaço à vontade lá. Você sabe disso. Mas é outra coisa com você, pô. Com você, realmente, a gente tem muita frescura. Sem frescura passa aquela Neda Nagre, porque ela é sem censura. Mas então, mas sem frescura não se faz nada, né? Sem frescura não se faz nada. Viva a frescura. E viva sem frescura também. Viva a frescura. Que pena. Que pena. Valeu. Que bom E ó! Valeu, Zé. Muito rápido, menino. Obrigado, querido. Que coisa. Mas como passa ganhar dinheiro para falar com os amigos. Nossa, como passa rápido.